E aí, galerinha, paz de família, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Almir e dando seguimento às nossas palestras sobre família, tudo que envolver família é o nosso assunto. E hoje queria falar de um assunto que hoje para os pais, educadores, tem trazido um questionamento muito grande. É sobre a influência dos games na vida das crianças, adolescentes e jovens. Mas antes de começar essa palestra, eu gostaria que você assistisse comigo até o fim. Vai valer a pena porque eu vou abordar alguns pontos positivos e outros negativos que os jogos traz na vida das crianças, jovens e adolescentes, tá bom? Gostou? Inscreva no canal, dê um like e diga para os amigos, ok? Bom, então falando sobre os jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos podem influenciar tanto positivamente como negativamente seus usuários, seja ele criança, jovem, adolescente, adulto. Positivamente, quando desenvolve várias habilidades em seus jogadores. Entre elas, essas habilidades, poderíamos chamar a concentração, a lógica, o aumento do raciocínio, além de se tornar uma ferramenta auxiliar ao processo também de aprendizagem. Mas, se os seus usuários não tiver um domínio próprio, não saber dominar a máquina, deixar que a máquina o domine, aí vai trazer um autocontrole, trazendo vício sobre a pessoa se torna um viciado, e trazer muitos problemas de saúde e também ser um indivíduo agressivo. Assim, eu quero mostrar nessa palestra as influências que esses jogos eletrônicos podem trazer na vida de jovens, crianças e adolescentes. Isso a partir de uma pesquisa bibliográfica que eu fiz sobre o tema. Antes eu gostaria sempre de falar de que o que traz por trás disso, hoje é o mercado mundial de jogos eletrônicos, que se tornou uma indústria, a maior indústria de entretenimento do mundo moderno, movimentando um faturamento superior à da indústria do cinema. E tornou-se um elemento comum e mais desejado no dia a dia das crianças, jovens e os adolescentes, que esses jogos eletrônicos. Esse é o número 1 no dia deles. E isso traz uma preocupação para os pais, para os educadores, que tem levantado um questionamento sobre o comportamento dessas pessoas que têm o tal hábito de jogar esses jogos eletrônicos. Aí sim, agora eu quero falar para você de influências positivas e de influências negativas. Começando a falar do que é bom, né? Então, como podemos obter influências positiva, o que os jogos eletrônicos podem trazer para a vida da criança, do jovem e adolescente de positivo? Em uma pesquisa realizada por profissionais no assunto, disse que os jogos eletrônicos ele pode trazer para aqueles que têm, para os seus usuários de uma maneira geral, uma melhor forma de pensar, de resolver problemas, de propor estratégias, de organizar elementos, de antecipar resultados, estimulando assim o pensamento lógico. Detalhe, a maioria dos jogos exige que o jogador seja capaz de observar os inúmeros objetos que se encontram na tela, reconhecendo então que cada um deles e traçando possíveis trajetórias. Essa exigência faz com que o jogador desenvolva a melhor habilidade de observação e um poder de concentração incrível. O jogo possibilita a resolução de problemas e também na tomada de decisão.
Esse aspecto é muito importante em jogos de estratégia e se encontra presente em jogos que envolvem situações difíceis, né? Muito difícil. Existe tipo de jogos que podem auxiliar a criança em suas habilidades sociais, tais como o respeito, a solidariedade, a cooperação, a obediência, a responsabilidade e a iniciativa. Como que o mundo é regido por leis que precisam ser conhecidas, o jogo tem a função de treinar o jogador para que ele conviva socialmente neste mundo, simulando situações que ele vivencia. Educadores hoje da atualidade, né, que são, claro, os professores, estão utilizando jogos educativos digitais para propiciar ao aluno um ambiente de aprendizagem rico e complexo. Eles são elaborados para entreter os alunos a facilitar a aprendizagem de conceitos, conteúdos e habilidades embutidas no jogo, fornecendo um mundo lúdico sobre o qual os alunos podem desenvolver as habilidades requeridas. Os jogos digitais destacam-se pelo fato de serem considerados excelentes ferramentas motivadoras. Esses jogos permitem que os alunos utilizem lógica, raciocínio e habilidades de organização para resolver problemas de uma maneira interessante e até estimuladora, conforme dados de pesquisadores especialistas na área. Quero citar um jogo chamado The Sims. É um exemplo de jogo que influencia positivamente seus jogadores. Neste jogo, o usuário pode simular a situação do dia a dia. O único objetivo real do jogo é organizar o tempo dos seus Sims, nome que é dado aos personagens do jogo, para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de avanços sociais e avanços pessoais também. O jogador se envolve em várias práticas sociais, como escolher uma moradia, escolher um emprego, adoção de animais de estimação, diversão, alimentação, entre outras tarefas. Alguns tipos de jogos eletrônicos estão sendo utilizados no tratamento de pessoas com fobias, sendo considerado por muitos como um tratamento eficaz. Esse tratamento é feito expondo pacientes à fonte de seus medos dentro de um ambiente criado por um equipamento especial de realidade virtual, adaptado de acordo com o temor de cada pessoa, como aracnofóbicos, medo de aracnídeos, e pacientes com medo de altura, de espaços fechados. Esse tratamento com realidade virtual é bem mais barato que o tratamento convencional, dados por pesquisadores na área. Agora, já que eu falei para você das influências positivas, quero falar para você agora das influências negativas. Em contrapartida, se os jogos não forem utilizados corretamente, ele pode trazer um mal tão grande na vida do jogador que possa manifestar até agressividade. A frequência inadequada do uso desses jogos podem causar problemas de saúde, tanto físicos quanto emocionais, além do vício, né, claro, podendo se configurar como qualquer outro vício. O jogador começa a apresentar uma compulsão por jogos, podendo mais tarde se transformar em doença, em que o prazer em jogar se torna uma tensão, conforme dados, pesquisa feita por especialistas na área. Algumas influências negativas. O usuário
ele pode vir a apresentar sintomas como insônia, baixo rendimento escolar, isolamento do convívio social, do contato humano e a falta de paciência para resolver exercícios que necessitam de uma elaboração mental mais complexa. Indivíduo viciado, por exemplo, em jogos. Quando o jogo se torna um vício, ele pode causar vários problemas em seus jogadores. Um exemplo disso é uma doença chamada anorexia, na qual ocorre perda total ou parcial do apetite. Pode ocorrer também um aumento de pressão arterial, pois quanto maior é a violência do jogo, maior é o aumento da pressão arterial, influenciando diretamente a atividade cardiovascular. Outro efeito negativo é o cansaço físico e mental, devido à diminuição ou falta do sono noturno, interferindo na produtividade intelectual, de dificuldade de memorização e atenção no aprendizado. Outro dano é o cansaço visual, né? Também pode ser encontrado quando os olhos ficam fixos muito tempo no mesmo lugar, sem piscar. Ele pode se tornar ardidos e ressecados, pois quando o jogador concentra, ele pisca 3 vezes menos, né? Fazendo com que os músculos do globo ocular relaxem ou atrofiem devido à diminuição da solicitação de movimentos. A radiação causada pelo monitor também pode afetar os olhos. Além disso, as variações luminosas intermitentes, a alteração da luz da tela do computador podem estimular a epilepsia fotossensível, tudo conforme os especialistas na área. Outro dano, durante horas de jogo, o jogador pode desenvolver problemas posturais, tais como cifose e escoliose, também pode apresentar cefaleia e indisposição física, mental. As repetições excessivas de movimentos de mãos, de braço, podem causar tendinite, né, e lesão por esforço repetitivo. Jogos violentos, por exemplo, podem estimular comportamentos agressivos em jogadores. As crianças podem associar comportamentos agressivos como sendo comuns no convívio social, podendo inclusive o jogador incorporar traços do personagem, né? Da personalidade, traços dos personagens na própria vida da criança. Ela incorporar aquilo. Alguns jogos podem levar à confusão entre realidade e fantasia. Existem casos de crianças assumirem uma dupla personalidade, principalmente aquelas com carência afetiva. Alguns jogos estão recheados de mensagens subliminares que ficam escondidas do foco principal de atenção do usuário, mas que são captadas pelo subconsciente. Essas mensagens podem levar o usuário a memorizar ou expressar valores, sentimentos, necessidades, etc., podendo ser utilizadas para marketing de produtos. Suscitar o medo em jogos violentos, suscitar a vontade de beber um refrigerante, consumir certo produto. Em alguns cenários, por exemplo, nas paredes dos labirintos do cenário, no caso do jogo lá, se encontram frases incentivando o crime e a violência. São mensagens subliminares nos games que estão posicionadas de tal forma que passam despercebida pelos usuários. Essas mensagens não podem ser captadas diretamente pelos sentimentos humanos, estando semi-ocultas, mas que são captadas pelo subconsciente, podendo influenciar e manipular o comportamento do jogador por meio do estímulo direto e inconsciente com palavras, sons ou imagens. Tudo isso é uma pesquisa, tá, amados? Tudo dentro de especialista na área. Alguns jogos é mostrada a frase que está escrita em inglês traduzida para português: mate alguma coisa. Outro exemplo disso é o número 666, encontrado na placa do carro e também na testa do personagem do jogo, imagem praticamente imperceptível ao jogador. Esse jogo envolve o atropelamento de pedestres, animais
luta por oponentes, abarroamentos e etc. Alguma dessas situações, o usuário pode ganhar bônus devido ao grau de violência e sadismo associado aos seus atos. Quanto maior a violência, mais bizarra, mais sádica a situação, mais bônus ele acumula de bônus. Considerações finais. Os jogos eletrônicos, eles são uma das principais formas de diversão atualmente, como eu disse no início, movimentando uma indústria milionária, tão próspera quanto a do cinema. A diversidade temática expõe o usuário tanto os jogos considerados positivos, que estimulam o aprendizado e outras habilidades físicas e emocionais, quanto os jogos de natureza extremamente violenta, que expõem seus usuários a mensagens subliminares e a valores contestados pela sociedade. Além de jogos não violentos, mas que também seduzem seus usuários, de tal maneira que os levam a vício, aos problemas de saúde relacionados ao uso intenso do computador. Os jogos eletrônicos trazem muitos benefícios aos seus usuários, desde que tenham como objetivo principal influências positivas, como citei, e utilizadas de maneira correta. Em contrapartida, se o jogador apresentar uma predisposição à agressividade, já tiver uma tendência à violência, esses jogos só poderão agravar mais a situação e estimular tais sensações que sejam esterilizadas. Ou seja, crianças e adolescentes usarão os jogos como forma de externar seus sentimentos íntimos de revolta e de baixa autoestima. Então, por isso, chama a atenção de todos os pais, está vendo nesse vídeo, né, os educadores e os demais profissionais envolvidos na área, para estar atentos aos jogos utilizados pelas crianças, principalmente, tanto em um ambiente escolar quanto no ambiente doméstico, né, como o lar, como forma de prevenção a problemas fisioemocionais. Paulo, em 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 14, verso 40, Paulo fala: fazei tudo decentemente com ordem. Então, se aquilo que os jogos trazem de bom, de positivo, vamos usar. Mas se traz alguma coisa que está vendo que está trazendo um problema emocional, descarta. Né? Melhor assim do que trazer mais problemas físicos e para toda a família. Se valeu a pena, né? Dê uma joinha lá, indica para seus amigos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço.